Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui em mais um vídeo agora para mostrar como a gente cria um web service utilizando a linguagem de programação Java, a IDE Eclipse e o framework Apache CXF. Vamos lá? Bom pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente ainda não fez antes, é baixar a IDE Eclipse, tá? E vocês vão precisar entrar no site eclipse.org, baixa a IDE e instala a versão para desenvolvedor web. Além do Eclipse, a gente vai precisar baixar o framework Apache CXF, que vai nos permitir implementar nossos web services da forma bem simples, bem tranquila. Então vamos em cxf.apache.org. Aqui na página do Apache CXF, nós vamos em Download. Aqui em Download é só a gente procurar a versão mais atualizada, que já vem aqui em cima, 3.4.4, e baixar aqui o arquivo que possui o fonte da distribuição, certo? Então aqui eu vou baixar, e depois que baixar esse arquivo, a gente descompacta ele em um diretório que será utilizado depois para configurar o nosso Eclipse, tá bom? A gente vai precisar dessa informação depois lá no Eclipse. Além do Apache CXF, a gente também vai precisar baixar o servidor web Apache Tomcat. Para isso vamos aqui em tomcat.apache.org e vamos baixar, aqui a gente pode baixar a versão mais atual, versão 10, e também clicando aqui no arquivo core, a gente baixa o arquivo, descompacta ele em algum diretório e também guarda lá, deixa lá guardado, porque assim como o Apache CXF, nós também vamos precisar saber onde está esse diretório quando a gente estiver lá no Eclipse, ok? Depois do Eclipse instalado e dos arquivos baixados, a gente vai abrir o Eclipse e vai criar um projeto web. Vindo aqui em Arquivos, File, New, Dynamic Web Project. Vamos dar um nome para o projeto. Meu projeto vai se chamar Calculadora WS, de Web Service. Vamos aqui em Configuration, vamos clicar neste botão Modify e vamos marcar esta opção CXF2.x Web Services. Depois, dá OK e Next. 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 E aqui, no CXF Runtime, a gente vai precisar informar aquela pasta onde está o CXF, onde está o diretório CXF que você já tinha baixado e descompactado antes. Vamos clicar aqui neste link para configurar o nosso CXF, para informar onde o CXF está. Depois, vamos clicar em Add para informar para o Eclipse onde é que nosso CXF está localizado. Bom, aqui, depois que a gente clica lá em Add, vamos clicar em Browse, informar o diretório onde o CXF está. No meu caso, está aqui no diretório Tomcat Apache CXF 3.4.4. Clique em Open e aí nós já temos as informações já preenchidas aqui nesta tela do Eclipse, já informando o home, o local, o endereço do Apache CXF, a versão e o tipo, o type aqui, que é o Apache CXF que a gente está informando. Finish. Seleciona, clica aqui para marcar e depois aplicar e fechar. Pronto. Depois que a gente fizer isso, vai ser habilitado aqui esse botão para a gente finalizar a criação do nosso projeto. E com isso está aqui, projeto criado. Então, projeto web dinâmico, Java. Agora vamos criar nossa classe. Eu vou criar uma classe chamada calculadora. Calculadora.
Vou colocar aqui o pacote br.ufrpe.dc.soa. Okay, finalizar. E implementar aqui nossa classe. No caso, vou colocar aqui os métodos para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Bom, a classe criada com os métodos já implementados, a gente salva. Agora que a gente tem a classe implementada, a gente vai precisar configurar o servidor web Apache aqui no Eclipse. Para isso a gente vai clicar aqui embaixo em Service e clica aqui neste link, click this link to create a new server. Qual é o servidor web que a gente vai utilizar? Estou utilizando aqui o Apache, eu já tenho baixado na minha máquina, o Tomcat versão 10. É o servidor Tomcat versão 10. Next. E aqui eu vou precisar informar qual o diretório do Tomcat. Então a mesma coisa, eu vou clicar em Browser e informar onde o meu Tomcat está localizado. Tomcat, o Apache Tomcat versão 10. Clico aqui nesse diretório, o diretório criado lá por aquele zip que a gente baixou, aquele arquivo que a gente tinha baixado. Open. E da mesma forma que aconteceu com Apache CXF, a gente está vendo aqui também no Tomcat, no servidor Tomcat. Já foi tudo preenchido, agora é só finalizar. Pronto, Tomcat já configurado. Podemos agora startar o Tomcat. Clica em cima desta opção aqui embaixo, que foi criado do Tomcat. A gente marca, seleciona e depois clica aqui neste botão Start the Server. Então vamos inicializar o servidor. Pronto, o servidor Tomcat já rodando perfeitamente. Bom, agora a gente vai clicar com o botão direito em cima da nossa classe, aqui neste canto esquerdo, a gente vai visualizar a nossa classe, que está localizado no pacote br.frpe.dc.soa. Então selecionamos com o botão direito a classe, no caso calculadora, e vamos aqui em Web Services, Create Web Service. Aqui você precisa ter certeza que você selecionou o Tomcat, o servidor web Tomcat, versão 10, que foi o que a gente utilizou. Clica aqui nesse link. Então ele já vai mostrar aqui o servidor existente, que é o Tomcat, está na versão 10, está aqui. Ele já está rodando, ok? E vamos, aqui embaixo em Web Service Runtime, vamos selecionar Apache CXF2.x. Seleciona e dá um OK. Depois disso, você não precisa modificar mais nada aqui. Com as opções que já vem default, você vai criar um serviço, um web service. Então vamos clicar em Next. Depois a gente vai ver esta tela. Vamos simplesmente clicar em Next. Bom, aqui ele vai nos oferecer algumas opções. Por exemplo, se a gente quiser modificar o nome do método. Então a gente pode clicar aqui e pedir para que seja inserida uma anotação para a gente poder modificar o nome do método. Para em vez de ficar somar, a gente colocar outro nome. Eu vou deixar do jeito que já vem, default, e vou clicar em Next. Bom, agora o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar clicar, marcar esta opção Generate Client e Generate Server. Aqui eu estou pedindo para que seja criado um cliente para o meu web service e aqui eu estou pedindo para que seja criado um servidor para o meu web service, que é o que eu vou utilizar para fazer com que meu web service fique disponível para ser usado pelos clientes. Marcou, agora é só clicar em Finish. Vai demorar um pouquinho, não se preocupe, mas se
tudo funcionar perfeitamente, se tiver tudo correto, ele vai criar, como a gente pode ver aqui, como ele já está fazendo, ele vai criar algumas classes para a gente. Vai fazer algumas modificações na nossa classe calculadora, certo? Veja que ele inseriu algumas anotações aqui na nossa classe e criou a classe calculadora port type server, calculadora port type client. E criou também essa interface calculadora port type. Caso tenha dado alguma falha e ele não tenha criado essas classes, aí você verifica se o seu servidor estava sendo executado, se estava em execução. Tá? Mas se ele criou, mas apresentou alguma mensagem de erro, como a gente pode ver que ele fez aqui, não se preocupe, pode ignorar. Aqui no console ele está mostrando aqui no servidor que teve essa falha no CXF, mas isso aqui a gente pode ignorar que vai funcionar o nosso web service sem nenhum problema. A gente, se quiser, pode até parar o servidor, não vai ter nenhum problema, porque a gente não vai usar esse servidor. O servidor que a gente vai utilizar é este daqui, que vai ser inicializado por esta classe calculadora underline port type server. Aqui ele já está configurado para criar um servidor para a gente. E ele vai startar o servidor na porta 9090, já com o nosso serviço, o nosso web service rodando. E aí veja que nós temos aqui o método main. Então a gente vai poder executar essa classe. É só clicar com o botão direito em cima dela e pedir para executar como Java Application. Inicializando, ok. Já temos aqui o servidor pronto para ser invocado. Bom, em qual porta, qual é o endereço do nosso serviço? Está aqui. Este é o endereço do nosso serviço. A gente vai acessar o nosso serviço pela URL localhost 2.9090 / calculadora port. Eu vou selecionar, copiar e venho aqui no browser, colo o endereço, dou Enter, você vai ver que o serviço está rodando. Ele deu uma mensagem aqui, SOAP, porque a gente não está invocando nenhum serviço. A gente não está invocando nenhuma operação válida. Mas a gente pode acessar por esta URL, a gente consegue saber qual é o WSDL do nosso web service. Para a gente ter acesso ao WSDL do nosso web service, é só a gente inserir aqui no final do endereço da URL, a gente coloca interrogação e WSDL, dá OK. Veja que este browser que eu estou utilizando, ele não mostrou para mim o XML. Eu vou mudar de browser, eu vou para o Chrome e vou fazer a mesma coisa. Endereço, interrogação, WSDL, Enter. Bom, agora sim a gente consegue visualizar o XML. Aqui é o WSDL do nosso serviço. Tem as operações, subtrair, dividir, multiplicar, somar, os argumentos. A gente tem todo o WSDL já criado para a gente pelo Apache CXF, sem a gente se preocupar com a criação do serviço e do WSDL do serviço. Com isto aqui, a gente já pode invocar o nosso serviço. E como a gente viu, como a gente fez lá quando estávamos criando o serviço, o web service, a gente já pediu para que fosse criado também o cliente. Então vamos abrir o cliente e veja que ele já colocou o main, instanciando alguns objetos. O que nós vamos fazer é apenas usar o nosso objeto que representa o serviço web que a gente criou, que a gente quer invocar, que a gente está querendo invocar, a partir desta variável client. Então ele está criando aqui uma abstração para a gente, ele instanciou um objeto, já abstraindo para a gente toda a questão da invocação desse web service. Então, vamos invocar esse web service apenas utilizando aqui client, ponto, e aí podemos chamar os métodos somar, passando 3 e 5 como argumentos.
Vamos aqui receber um retorno deste web service, dessa operação aqui do web service. Float total recebe client soma. E aqui vamos imprimir a resposta do web service. Então, vamos lá. A soma é total. Bom, salva e executa como aplicação. Tá aqui, a soma é 8. Invoquei a operação somar, passando 3 e 5. E o retorno foi a soma do 3 e 5, foi isso que a gente implementou, que a gente tem implementado. Então, posso aqui já estou usando o meu web service de forma muito tranquila. Além desta forma que vocês estão vendo aqui, né, utilizando aqui uma classe no nosso Eclipse, a gente pode utilizar um software muito interessante para a gente, que é o SOAP UI. É só baixar, procure na internet, baixa esse SOAP UI, que é um software que vai servir como cliente para invocar nossos serviços, para a gente fazer os nossos testes, invocando os nossos web services e vendo aí como as mensagens estão indo e como as mensagens estão voltando. Então vamos abrir esse SOAP UI. Podemos fechar isso daqui, close, e vamos clicar aqui em SOAP, que eu quero criar um projeto SOAP. Projeto nome, calculadora, e aqui vamos precisar informar o WSDL do nosso serviço que a gente quer invocar. Pronto, deixa selecionado para criar as requisições, dá um OK. E aqui já foi criado. Já temos aqui um cliente para nosso web service. Vamos abrir aqui, vou chamar a operação somar. Então, clica aqui em Request, dá 2 cliques. Bom, já temos aqui a mensagem SOAP, que aí vai ser criado, que vai ser utilizado para enviar para o web service. Os argumentos, o argumento 0, arg0, passar 5, o arg1 vou passar 10. E agora é só executar aqui, mandar o SOAP UI fazer a invocação desse meu serviço, dessa operação desse meu serviço. Pronto, já invocou e aqui já é a resposta, o envelope SOAP que foi devolvido pelo web service contendo aqui o return 15, com valor 15, que é justamente a soma desses dois valores que eu passei para o web service. Podemos executar também as outras operações. Multiplicar, request, passar aqui 2 e 20. Executa, faz a invocação, e aqui nós temos a resposta, 40. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, mas qualquer dúvida, posta lá no ambiente que assim que possível estarei respondendo. Um grande abraço e até mais.